E hoje o treino vai ser de 8 quilômetros na estrada de terra. Bora! Oi gente, eu sou a Gabi e nesse canal eu compartilho meu dia a dia com vocês com muitas dicas de corrida. Pra quem não sabe, domingo é dia de longão para um corredor. O que é o longão? É o treino que você vai fazer na sua semana que é o de maior quilometragem. Por exemplo, hoje eu vou fazer 8 quilômetros, eu acho, não sei. E aí a gente tá indo pra estrada de terra agora para poder fazer essa corrida. E é uma corrida que você não vai variar muito no ritmo, você vai tentar manter um ritmo ali confortável. Geralmente esses treinos mais longos no final de semana é para você melhorar a sua resistência. E cada longão é de acordo com a planilha da pessoa, o objetivo que ela tá treinando. Hoje eu tô de toda de Alten, essa aqui é a bermuda que eu mais uso para fazer provas, que é a bermuda Sprint, que ela é um pouco mais curta, com 2 bolsos laterais, onde eu vou levar as coisas que eu preciso. Esse top aqui também é um top de compressão da Alten, ele tem ajuste aqui atrás, ó. E aí eu coloquei esse preto com verde para combinar com o tênis que foi escolhido, que é o Corre 3 da Olímpicos. Eu fiz uma enquete lá na comunidade perguntando qual tênis eu deveria falar hoje e a maioria votou no Corre 3 da Olímpicos. Então, bora lá. E hoje eu vou levar vocês para correr num lugar diferente, que é uma estrada de terra aqui na cidade. Mas antes, já aproveita e curte esse vídeo aqui. Para fazer esse treino de hoje, eu vou aproveitar aí de viseira e óculos para proteger bastante do sol. E tô levando comigo essa garrafinha aqui, ó, que é mais flexível, tá vendo? Que aí eu consigo levar dentro do bolso, que hoje tá calor. E um BT nitrato da Dobro. Esse aqui tem cafeína? Tem cafeína, 75 mg de cafeína.
seguinte, notícias do BBB vocês não vão ouvir aqui, tá bom? Mas sobre a luta do Nego do Borel e do Bambam, Thiago tem notícias. Ontem teve um evento dos famosos muito bom. Nego do Borel contra MC Gui. Teve também dos Maromba, foi o Rei Physique e o Vai Cavalo contra o Pobre Louco e o Chevy. E teve a última, essa eu queria ver de verdade, que era o Bambam contra o Popó. Cara, o Bambam é um cara muito chato, velho. Ele vendeu muito bem essa luta. Ele ficava falando, eu vou chocar o mundo, eu vou chocar o mundo. Não durou 30 segundos. Mas eu achei mesmo, eu realmente achei que pelo menos ia pro segundo round, cara. Que ele tava muito confiante, eu aprendi muito com o Bambam. Mas foi boa, foi boa. Sobre isso, gente, notícias do só pra passar a notícia completa, o Nego do Borel foi nocauteado no terceiro round. O Rei Physique e o Vai Cavalo ganhou do Chevy e do Pobre Louco. Pronto, agora se você não sabia dessa notícia, não vai dormir sem essa. Com certeza vai chutar muito aí no seu domingo essa notícia. Chocada. Primeiro quilômetro, 5h59. Segundo quilômetro, 5h30. A gente tem sorte de que, apesar de estar fazendo calor, não tá aquele poeirão hoje na estrada. Terceiro quilômetro, 5h46. Conseguindo manter a média aí de ritmo, batimentos cardíacos de 150. Tá bom, viu? Bom dia. Sobre o tênis, Olímpicos Corre 3, aqui na estrada de terra, tá bom? Não tá escorregando, consigo sentir firmeza nas passadas, estabilidade e ao mesmo tempo conforto. Ele tem uma boa responsividade. Para mim não é a melhor, mas tem. Também a gente está falando de um tênis com baixo custo-benefício. Então, em questão de responsividade, talvez não seja a melhor tecnologia dos tênis. Mas eu falo isso porque, assim, em termos de propulsão na hora da corrida, para mim o tênis com placa ganha de todos. Outra coisa de bom do Olímpicos Corre 3 é a leveza. É um tênis extremamente leve. Eu gosto muito de tênis que tem leveza. Quarto quilômetro, 5h50. Ele também é bastante respirável, viu? O cabedal dele não tem aquele acolchoado de tênis tradicional. Então você consegue sentir bastante ventilação enquanto corre. Thiago se hidratando antes da gente continuar. Importante, né? Situação. Sete quilômetros já saí da estrada de terra, agora é terminar no asfalto. 8 quilômetros concluídos. Deu... nem sei mais quanto deu o seu? 39. 45 minutos. Então, o meu deu 5h42, 45 minutos e alguns segundos. Recuperando, gente, estamos recuperando. O relógio falou que eu preciso de 41 horas agora para recuperar. Aí, já dei 10 mil passos hoje. É isso, já dá pra comer um açaí com batata frita. Eu tava pensando em açaí, você acredita? Eu não quero açaí não, brincadeira, eu não quero não. Eu queria, você me iludiu.
Bom, gente, treino concluído com o Olímpicos Corre 3. Esse aqui foi o modelo que eu adquiri. Esse aqui foi um dos modelos que eu comprei. Fiz questão de comprar para realmente testar e ver se é tudo isso mesmo que eles falam. É um modelo super querido, eles consideram esse tênis pau para toda obra. O que que é? Que você consegue fazer qualquer tipo de treino, seja velocidade, seja de curtas distâncias, seja de longas distâncias, seja prova, seja... enfim, você consegue fazer qualquer tipo de prova com ele. Então é um tênis que você consegue, além de fazer provas também para o dia a dia, passeio, caminhada. Esse modelo aqui, inclusive, foi divulgado na Maratona de São Paulo do ano passado, que já vai ter agora em abril outra Maratona de São Paulo. Então, provavelmente eles vão lançar mais um tênis da família Corre. Um dos tênis mais leves que eu já testei em relação ao material dele, porque você vai ver que na parte da frente não tem tanto acolchoado, tá? É um cabedal bem mais leve, sem muito material. Você vê que os furinhos dele, ó, então você sente ele bastante respirável. Uma das coisas que o pessoal fala muito é a durabilidade do solado do tênis. Eu não usei ele tanto para falar com vocês, olha, realmente dura, realmente não dura. Mas os comentários que eu já vi, o solado dele não é tão durável assim. Porém, a gente está falando de um tênis com baixo custo-benefício. Agora, por exemplo, ele está em torno de R$450, tem dias que ele sai na promoção, fica por R$350. Então, é um tênis com custo-benefício bacana para quem está começando, para quem quer um tênis aí para toda a obra. Ele não tem tanta espuma na parte da frente, mas ele tem um acolchoado na parte de trás, tá? Na parte do calcanhar, que deixa bastante confortável o tênis. Teve gente na prova correndo meia maratona, maratona com ele. A galera aprovou esse tênis. Ele tem um drop de 8 milímetros. Pediram para eu mostrar o solado dele, ó. Tá vendo? Esse aqui é o solado dele. E vocês viram que eu corri com ele na terra, né? Então, assim, o solado não mostrou ficar derrapante durante a corrida. Eu não corri 21 km com ele, mas com o Corre 2, que é o anterior dele, eu corri 21 km na estrada de terra, na Wine Run que eu fiz. Vou colocar uma foto aqui para vocês. Eu gostei, só que no meio do percurso ele me incomodou um pouquinho aqui, ó, nessa parte lateral. Mas foi o Corre 2, não foi o Corre 3, tá? Me incomodou um pouquinho aqui nessa parte lateral. Eu ajustei ali o tênis na hora da corrida e deu tudo certo, só que eu tive que parar pra ajustar. É um tênis pra mim que tá aprovado, tem um custo-benefício bacana, indicaria pra você que tá começando a correr ou pra você que já corre. E o único contra esse tênis que eu tenho é o modelo, tá? Eu digo essa logo enorme com essas cores vibrantes demais. Eu peguei esse verde aqui porque era no dia que eu comprei, um dos poucos que tinha a minha numeração, mas eu confesso que a cor não é uma das que me agradam mais, né? Verde com rosa, enfim. Na verdade, é a logo que me incomoda um pouco, essa logo muito grande. O que vocês acham? Usaria ou não o modelo Corre 3 da Olímpicos? Aqui no canal, eu sempre vou trazer dicas de corrida para vocês, mas ao mesmo tempo eu quero mostrar a vocês o meu dia a dia, compartilhar as coisas que eu faço, os nossos dias aqui. Eu queria vir para o YouTube com uma forma diferente de trazer conteúdos, assim como eu já faço nas outras plataformas. E para mim, falar do dia a dia, falar de saúde, bem-estar e da corrida são coisas que eu gosto. Mas eu não queria simplesmente ser mais um canal de corrida para trazer aqui review de produtos, tênis para vocês. Eu queria que fosse isso, mas ao mesmo tempo eu conseguisse entregar também um conteúdo de vlog, mostrar do dia a dia, porque são coisas que eu gosto particularmente. E eu espero de verdade que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo aqui no canal. Sempre eu recebo com muito carinho todas as mensagens de vocês. Agradeço imensamente pelas interações com o like, com os comentários, sempre que eu pergunto, vocês respondem. E eu fico super aberta também a conteúdos aqui. Se vocês querem que eu traga alguma coisa, seja na corrida, seja no dia a dia, sobre casamento, relacionamento, cachorros, que eu sempre mostro aqui os meus cachorros, podem mandar aqui para mim que eu tô super aberta. E eu espero de verdade que a forma com que eu tô trazendo os conteúdos aqui, dos produtos que eu estou utilizando, das coisas que eu estou fazendo, do que eu estou treinando, das dicas de corrida, está sendo agradável para você que está assistindo e que está me acompanhando.
A hora do lanche da tarde e o meu cardápio de dieta foi mudado recentemente. Só que o meu lanche da tarde permaneceu a mesma quantidade. Então eu vou fazer o meu bolinho de banana que eu gosto bastante e com umas gotinhas de chocolate para incrementar. E é bem simples, eu uso só ovo, aveia, banana e gotinhas de cacau 70%, mais o pó royal para dar uma crescidinha aí nesse bolinho. E aí eu esquento na airfry durante uns 15 minutinhos e tá pronto. Essa aqui é a proteína vegana que eu utilizei no bolinho, tá? Eu não posso utilizar outra proteína a não ser vegana, então eu utilizo a proteína da Dobro. Sabor chocolate com avelã para mim é um dos favoritos e eu gosto de usar ele até no café da manhã também. E aí hoje eu fiz a receita com eles, eu vou aproveitar e deixar meu cupom de desconto para vocês no site da Dobro para qualquer suplemento. Aliás, eu já estava esquecendo que hoje eu não tomei creatina. Eu utilizo essa aqui também da Dobro, ó. E eu tomo todos os dias, eu já estava esquecendo de tomar hoje de novo. E quem recomendou, inclusive, foi minha Nutri, a minha médica. Eu já vou aproveitar aqui para tomar. E vem no scoopzinho assim, ó. Olha o scoop que ele vem, tá vendo? É uma dose desse aqui por dia. Inclusive, eu indiquei até para os meus pais estarem tomando, que também faz bem, sabe? Eles começaram a malhar, fazer atividade física, enfim, fazer musculação. E eu indiquei para eles estarem tomando também. Não era para isso acontecer, né? Mas estão misturando e aí acontece. Acontece, gente, acontece, é ao vivo. Ó, e fica assim o bolinho, depois de pronto, ainda tá quente ainda, só que eu fui tirar eles, aí desfez, tá vendo? O único que deu certo foi esse daqui, ó. Esse aqui deu certinho. Mas é assim que fica o bolinho. E aí, ó, tem até o chocolate lá dentro, ó. Mas fica gostoso. Isso que importa. E aqui tá toda a quantidade de coisas que eu preciso pra estar comendo na parte da tarde. Agora pergunta sobre casa. Para os donos e donas de casa, qual é o serviço que vocês mais odeiam fazer? Eu, no meu caso, é guardar roupa. Só que eu não gosto que ninguém guarde as minhas roupas. Então, tá uma pilha de roupa acumulada ali há dias que eu preciso de guardar. E assim, tem uma moça que trabalha aqui, já me perguntou, você quer que eu guarde e tal? E eu prefiro que não guarda, porque uma vez eu contratei uma personal organizer, e essa personal me ensinou a dobrar de uma forma que não é muito comum de dobrar essas roupas, que ficam mais organizadas, não desdobram tão facilmente. Eu fiquei meio com preguiça de ensinar essa moça como é que dobra as minhas roupas, e toda vez eu mesmo dobro, sabe? Por isso. E aí agora eu vou mostrar pra vocês como eu dobro as minhas roupas, principalmente peças de academia, de uma forma que não desdobra fácil e fica organizado o guarda-roupa. Só que antes, deixa eu mostrar como que tá minha pele. Eu tô sem maquiagem nenhuma, tá? Eu fiz um procedimento recentemente lá em São Paulo, essa semana mesmo, com a doutora Luísa, que também é corredora. E eu vou deixar algumas imagens pra vocês no dia que eu fui fazer. E esse procedimento deixou minha pele assim maravilhosa. Olha como que tá sem maquiagem nenhuma. Ela tá descascando ainda um pouco, e aos poucos vai descascar tudo, mas já dá pra ver o resultado da pele. Eu adoro, gente. É o Lavian Ultra Form para deixar o rosto bem mais afinado, principalmente tirar um pouco da papada, e eu já fiz também esse ano o meu Radiesse. Isso aqui não é nem metade da roupa que eu preciso guardar, tá? Só que eu separo a roupa por categorias. E aqui eu tenho todas as bermudas que eu preciso guardar. E como é que eu faço com as bermudas? Essa aqui é uma bermuda de academia. Coloco ela assim de frente, tá vendo? Dobro pra cá, dobro pra lá. Nós vamos fazer tipo um envelopamento com essa bermuda. O cos, eu vou trazer pra cá. E essa parte aqui que sobrou, que é do gavião, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo que... Tá vendo que não é tão assim, tão comum? Aí ficou envelopado, tá vendo, ó?
E aí, ainda tá da mesma forma que a moça que veio aqui fazer, gente. Ela etiquetou tudo, tá vendo? Shorts. E aí eu coloco aqui, ó, junto com os outros shortinhos, tá vendo? Tudo bem que já não tá cabendo mais short preto aqui, né? Mas tem outros desse formato aqui. E aí eu vou colocando de acordo com as cores dentro do guarda-roupa. E aí, mais uma vez, eu vou mostrar pra vocês, ó. Outra bermudinha. Que é a parte de trás, coloquei ela na parte da frente, ó. Vou fazer tipo um quadrado com a bermuda. Sempre passando a mão. Vem pra cá, vem pra lá. A parte do cos, eu dobro ela. Ficou assim. Aí sobrou a parte da perna, certo? Só que tá muito grande, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar 2 vezes. E aí, essa parte eu enfio aqui. E virou um envelopinho. Ó. Me conta aí, vocês já conheciam essa forma de dobrar? Agora vamos para a parte de tops de corrida. O top tá aqui. Eu estico ele todinho. Só que eu vou virar ele de costas. E aí de costas eu faço pra cá. Pra cá. Tá vendo que já tá virando um quadradinho, né? Pois é. Aqui, ó. Peguei a parte de baixo, dobrei ele pra cima. E agora eu venho e enfio aqui. Ficou um envelopinho. A mulher que me ensinou isso, ela fazia isso aqui muito melhor que eu, tá? O meu aqui é só uma forma de quebrar galho, que aí eu guardo ela assim, em pé. Outro top de corrida. De corrida não, esse aqui é de academia. É a mesma coisa, só que esse daqui, tá vendo que a alcinha é muito mais curta? Então ele fica menorzinho, sabe? Mas é a mesma coisa. Mais um aqui. Esse aqui é um topzinho, frente única. Vou virar ele de costas, ó. Dobrei aqui. Peguei do outro lado, ficou assim, quadradinho. Aí eu venho, subo ele pra cá e coloco aqui. Mais um envelopinho. Ó, é assim que eu guardo os meus tops de corrida, ó. Deixa eu aumentar aqui pra vocês. Assim, ó. Um enfileirado com o outro. Tá vendo? É assim que eu guardo. E aí eu guardo na sequência por cores. Tento manter, né? Que é a melhor forma pra mim, pra tentar manter a organização. Aí eu coloco os pretos com os pretos, cinza com cinza, verde com verde, azul com azul. As roupas de treino, o resto, tipo, blusas de manga, eu não dobro, corta-vento eu não dobro, fica tudo aqui pendurado. Também tento colocar em ordem de cor. E olha o tanto de cabide sobrando. Tem que colocar o que tá faltando aqui. Olha só a situação. O Thiago recebeu hoje... Quantos vinhos você recebeu hoje? 7. 7 vinhos. Pediram dica de vinhos, inclusive. Você podia... Dos boletos. Isso aqui é dos boletos pagos. Tudo dos boletos pagos, viu, gente? A gente não tem parceria com vinhos. Tem 2 aqui que tem bom custo-benefício. Esse Urmeneta e esse aqui, ó. Mostra aí. Isso. Esses 2 aqui são vinhos mais de entrada mesmo, que tem um bom custo-benefício. São muito bons. E todos eles adquiridos na Wine, né? É, esse que eu comprei na Wine. Agora os outros são um pouco mais caros, mas esses 2 aqui tem um bom custo-benefício. Legal. E o legal é que ele também tá fazendo propaganda da corrida, né? A Wine, tá bem temático ele, né? Caramba, é verdade. Essa é uma corrida que a gente fez em 2022.
Vou colocar fotos aqui pra vocês. É uma corrida que chama Wine Run, lá em... Aonde foi? Foi no sul, Bento Gonçalves. Bento Gonçalves, Excelente gente. corrida. É uma corrida com um tema de vinho. Tinha vinho no percurso e no final, não é? É verdade. Muito bom, Nossa, eu gente. gostei. E aí ele pegou os 7 vinhos aqui, chegaram hoje. Isso eu comprei, tudo da mesma uva. Tudo da mesma uva. Eu não entendo nada, ele entende mais. Ele sabe, inclusive, qual eu mais gosto. E todos a gente pede pela Wine mesmo. E aí, às vezes, a gente pede seleção de vinhos tintos, outro rosé, espumantes, brancos. Esse aqui é da assinatura, Aqui, pegou ó. 2 desses. Esse aqui é da Opa. Esse daqui é da assinatura, ó. Rosé. Esse é espumante, né? É. Um espumante rosé. Aí a gente tem a assinatura de tinto e de espumante. Então fica a dica aí pra vocês. Vocês querem começar a tomar vinhos? A gente começou pela Wine, pegando pela Wine as indicações que eles mesmos colocavam. E aí a gente foi aprendendo mais sobre as uvas. Não sabe 100% não, mas a gente vai estar aprendendo. Por que todo domingo à noite, sábado à noite, dá vontade de comer um trem diferente? Aí eu falei com o Thiago assim que eu queria comer batata, só que ele não entendeu que batata que era, porque era essa batata aqui, ó, congelada. Essa aqui é a melhor que tem, a da Bem Brasil, que é essa aqui, ó, onduladinha. Você faz ela na airfryer, ela fica até crocante. Aí eu falei com ele que eu queria comer batata com carninha, então a gente vai fazer uma carne com batata na airfryer e uma salada. É a melhor opção? Não. Mas também não é a pior, né? Melhor que pedir um sanduíche ou uma pizza. Já me deu vontade de comer sanduíche ou pizza. Aí eu coloco a mesma quantidade que eu deveria comer se eu fosse comer normal, né, no caso. Uma das coisas que me pediram para mostrar é sobre os meus manipulados. E todos esses manipulados aqui, ó, esse preto, foram feitos com receita médica, tá? Esse daqui é um que a minha médica indicou, que é tomar ômega 3, tô tomando esse aqui da Equalive. E os outros manipulados eu vou falar pra vocês o que são, só não vou falar a quantidade por conta, enfim, vocês entendem, né? Esse daqui, por exemplo, é a betaína e pepsina, que é pra fazer uma digestão melhor. Então eu sempre tomo antes das principais refeições. Esse aqui tem acetilcisteína, glicina, ácido ascórbico, curete e inositol. Eu sempre tomo de manhã em jejum. Esse aqui tem mucuna, coenzima Q10, PQQ, tirosina e magnésio. E eu sempre tomo também ele pela manhã em jejum. E esse daqui tem ashwagandha, que eu sempre tomo antes de dormir, e mais magnésio. Então, são todos esses manipulados. Esses manipulados aqui foi da minha última consulta que eu fiz com a minha endócrina. Então, é de acordo com aquilo que eu necessito, de acordo com aquilo que apresenta no meu exame de sangue. Eu vou finalizar aqui o vlog com o Thiago cozinhando, que é uma coisa inédita em nossas vidas. Inédito? Você tá vendo como é que o inédito tá recorrente ultimamente? Cozinhando ali a especialidade dele, que é uma carne muito bem feita, filé mignon. Então, vou finalizar aqui o vlog. Dá um tchau pro pessoal, Thiago. Alô, pessoal. Não acredite em tudo que a Gabriela fala. Um beijo, até a próxima e tchau.